É, não precisa nem de uma sinopse de introdução pra um caso tão famoso desses, né? Mas bora lá. Vou te contar a história de verdade acerca desse carinha que tá aí no título agora. Vem aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre Ted Bundy, um dos assassinos mais famosos do mundo em diferentes fases da sua vida. Ted nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi fruto de uma breve relação da sua mãe com um militar da Força Aérea Americana, que era bem mais velho do que ela, que na época tinha 22 anos. Logo após sua gravidez, esse militar desapareceu e nunca mais foi encontrado. Pelo menos é o que dizem, já que nada foi confirmado. Então não se sabe se esse militar era mesmo o pai do Ted. Tem algumas teorias de que falam que o pai dele, na verdade, era avô dele. Logo, pai da mãe dele. Logo após a mãe do Ted ficar grávida, os pais dela decidiram abafar o caso e fingiram que, na verdade, a criança era filha deles. Então, logo que o Ted nasceu, seus avós espalharam pra todo mundo que, na verdade, eram pais dele. Não falaram em momento algum que a filha deles estava grávida, pois não queriam escândalo nenhum na vizinhança ou com a família deles. Então, desde pequeno, Ted sempre acreditou que seus avós fossem seus pais biológicos. E com isso a gente já percebe que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Já dá pra perceber que a relação dessa família já é um pouco perturbada. Desde criança, Ted sempre viu seu avô, que na verdade ele achava que era pai dele, agredindo sua avó, tanto verbal como fisicamente. E a primeira vez que Ted deu algum sinal esquisito foi com 3 anos, quando a tia dele estava dormindo, de madrugada, e acordou com Ted parado, olhando pro rosto dela e sorrindo. E quando ela percebeu, ela estava rodeada de facas na cama. Alguns anos depois, a verdadeira mãe do Ted acabou se casando com um homem chamado John Bundy. E nessa época, Ted tinha em torno de 5 anos de idade, e ele se mudou para outra cidade. John adotou Ted como seu filho, e além dele tiveram mais 4 filhos. John tentava se aproximar de Ted, mas ele não deixava, porque o Ted não conseguia entender por que o casamento da irmã dele afastaria ele dos pais dele, entre aspas, né? Mas tirando isso, eles tinham uma relação bem legal. E Ted tinha uma relação bem bacana com seus irmãos. Eles eram bem amigos e, como mais velho, ele ajudou a cuidar de todos eles. Durante a pré-adolescência e adolescência do Ted, ele era um aluno exemplar na escola, considerado por muitos o melhor aluno de lá. Muito inteligente, extremamente educado. Ted também começou a trabalhar bem cedo, já na sua adolescência, onde ele conseguiu vários empregos, mas ele não conseguiu se adaptar muito bem em todos eles. Como o Ted era muito inteligente, não demorou muito para ele conseguir entrar em uma faculdade, e ele ingressou no curso de psicologia. Com 21 anos de idade, Ted teve seu primeiro namoro com uma moça chamada Stephanie, e ele se apaixonou por ela. Porém, ela estava em uma classe social um pouco acima da dele, por isso o namoro não durou muito. Durou pouco mais de 1 ano, onde ela terminou com ele. E o Ted não conseguiu lidar com a rejeição e acabou por não aceitar o fim do relacionamento deles. Ele chegou até mesmo a viajar para diversos estados e voltar para Washington em 69. Depois disso, ele entrou em depressão profunda e também tentou reatar seu namoro com Stephanie diversas vezes, mas ela não quis. E nesse mesmo ano, sua família finalmente revelou para ele que sua irmã, na verdade, era sua mãe. Com essa descoberta, Ted acabou se tornando uma pessoa mais fria e se tornou completamente obcecado em querer manter o controle sobre qualquer coisa. Nessa mesma época que a namorada terminou com ele decidiu trancar a faculdade. Largou totalmente dos estudos e só foi voltar a estudar lá para 1970, se afiliando ao Partido Republicano e começou a trampar no meio político. Nesse mesmo ano, ele salvou a vida de uma criança que estava se afogando e ganhou uma condecoração em Seattle, além de acabar sendo aprovado em 2 faculdades de Direito, largando a psicologia e ingressando nelas. Nessa nova faculdade, ele conheceu a sua segunda namorada, Elizabeth, que era secretária dessa faculdade. Ela já era divorciada e eles ingressaram nesse relacionamento de uma forma um tanto quanto turbulenta. Isso porque Ted já estava colocando galha nela desde o começo do relacionamento. Enquanto eles estavam juntos, ele estava ficando com várias outras mulheres e ela não fazia ideia. E foi então que, em uma viagem a trabalho, Ted acabou encontrando a sua ex, Stephanie, e ele começou a desesperadamente tentar reconquistar ela. E ele conseguiu. Ele chegou a passar um bom tempo namorando com as duas ao mesmo tempo. E o único motivo dele ter voltado com a Stephanie foi porque ele sofreu tanto com o término que ele queria se vingar dela. Mais tarde, uns testes de psicologia foram feitos e atestaram que, na verdade, Ted sofria de um grave quadro de esquizofrenia. E além de ser considerado uma pessoa muito fria, que não demonstrava empatia nenhuma, ele apresentava uma segunda personalidade depressiva, obsessiva e muito egocêntrica. Quanto às namoradas, ele acabou terminando com as duas. Vários crimes contra as mulheres começaram a aparecer, mas a polícia não enxergava a relação entre eles. Testemunhas apareceram em aproximadamente 5 estados diferentes dos Estados Unidos, dizendo terem visto as vítimas entrando no carro com um homem, e as características citadas pelas testemunhas diferentes eram muito parecidas. Então a polícia começou a cogitar a existência de um serial killer por aí.
Até hoje, ninguém sabe dizer ao certo com quantos anos Ted começou a matar mulheres, nem seu número total de vítimas, é um completo mistério. Todas as vítimas do Ted eram mulheres jovens, a maioria delas tinha cabelos pretos, e quando questionado por que dessa preferência, ele disse que sentia um ódio por todas as mulheres, principalmente por causa da mãe dele, e que de todas elas, ele escolhia aquelas que tinham alguma semelhança física com a mãe dele. Assim como qualquer assassino em série, Ted tinha um padrão de como abordar suas vítimas. Ele sempre abordava as jovens em escolas, universidades ou parques, fingindo estar com o pé ou o braço engessado, então ele parava a vítima pedindo para ela ajudar ele a carregar livros ou qualquer outra coisa pro carro dele, porque ele não estava conseguindo. Ele tinha um Fusca, que ele mesmo havia removido o banco do passageiro e lhe tirou o trinco da porta. Como o Ted era muito gentil e muito educado, não era muito difícil convencer as vítimas a ajudarem ele. E assim que elas chegavam no carro, ele sempre desmaiava elas com uma pancada na cabeça, amarrava elas e jogava elas dentro do carro. O destino de suas vítimas variava muito, algumas delas sofriam mais do que as outras. Ele sempre as estrangulava e antes delas estarem totalmente mortas, ele abusava sexualmente de todas elas. A vítima que mais sofreu foi Melissa Smith, de 17 anos, que quando seu corpo foi encontrado, ela tinha muitos sinais de tortura. Seu crânio estava em pedaços e o corpo dela estava inteiro machucado. Se baseando no primeiro crime no qual ele foi condenado, teria começado em fevereiro de 74, quando ele tinha 27 anos, onde ele invadiu o porão de uma da casa das vítimas e a deixou inconsciente. Levou ela para outro local, a estuprou e depois matou. Ele admitiu 30 homicídios em 7 estados diferentes dos Estados Unidos, mas estima-se que o número seja muito maior do que esse, já que tiveram vários outros casos de assassinato com autoria não comprovada, mas com características semelhantes com as quais ele deixava suas vítimas. Demorou bastante tempo até que a polícia conseguisse ligar as pistas até o Ted e encontrar provas suficientes para conseguir incriminá-lo. Tudo isso porque o Ted era considerado um cidadão exemplar, educado e se vestia bem. Porém, como o volume de crimes era muito alto, começou a sair nos noticiários e nos jornais. E foi aí que a primeira namorada do Ted, a Stephanie, ligou para a polícia, dizendo que as características batiam muito com as do ex-namorado dela. Fora que ele viajava bastante, e toda vez que ele viajava, crimes daquele gênero começavam a aparecer cada vez mais nas áreas. Em agosto de 75, Ted foi preso pela patrulha porque ele não quis parar numa blitz de rotina. O policial que abordou ele também notou que no Fusca não tinha banco do passageiro e pediu para revistar o carro. Dentro do carro ele encontrou luvas, máscaras cirúrgicas, martelos, sacos de lixos e outros objetos suspeitos que logo ele informou a polícia. Porém, eles ainda não tinham nenhuma prova que pudesse incriminar de fato o Ted, então eles só passaram a prestar mais atenção nele e aonde ele andava. Foi aí que eles lembraram do telefonema que a ex-namorada dele deu, dizendo que ele era um possível serial killer. Então os policiais resolveram viajar para Seattle para poder conversar com ela e pegar o depoimento dela. Foi nessa hora que eles começaram a acreditar que o Ted era realmente o serial killer. E como ele sabia que a polícia estava atrás dele, ele resolveu vender o Fusca. A polícia conseguiu acesso ao carro e fez uma busca detalhada dentro dele. Encontrou vários fios de cabelo de muitas das vítimas, impressões digitais e várias evidências sanguíneas. E como se tratavam de diversos crimes em vários estados diferentes, os detetives decidiram se encontrar para trocar informações e pistas. Então, depois que reuniram provas suficientes para incriminá-lo, eles foram atrás dele. Como o Ted era formado em direito e muito egocêntrico, ele achou que não precisava de advogado e falou que não contrataria um. Pediu ao juiz que pudesse fazer a própria defesa no tribunal, o juiz acabou aceitando e com isso o Ted ganhou o direito de frequentar a biblioteca do Fórum Criminal, só para ele poder estudar e se preparar para o dia do julgamento. No dia 7 de junho de 77, no recesso de uma audiência preliminar, ele foi autorizado a consultar livros de direito para fazer sua pesquisa. Suas algemas foram retiradas e tinha apenas um policial do lado de fora da biblioteca. Como o lado de fora do tribunal a segurança era mínima, Ted logo percebeu uma brecha e conseguiu escapar dali. Logo sumiu do estado para continuar assassinando mulheres. A polícia só foi encontrar ele novamente na Flórida um ano depois, em 1978, quando ele invadiu um dormitório feminino de uma universidade durante a madrugada e em menos de 20 minutos ele conseguiu deixar 4 vítimas. Todas elas estavam dormindo quando ele invadiu a casa, e todas elas foram agredidas com pancadas na cabeça, seguidas de estupro e outros atos de extrema barbaridade. Inclusive, ele chegou a morder uma das vítimas, deixando a marca dos dentes dele bem visível na pele dela. Isso acabou se tornando uma prova essencial contra ele no tribunal. Nenhum dos vizinhos ouviu nada que estava acontecendo. E a sorte dessas garotas foi que uma delas havia saído para uma festa e quando ela estava voltando para o dormitório, ela viu Ted saindo de lá. Como as vítimas tinham as mesmas características e os crimes tinham muitas semelhanças com outros crimes cometidos em outros estados, o FBI colocou Ted na lista dos 10 criminosos mais perigosos dos Estados Unidos por um ano. E como os crimes estavam sendo notícia no país inteiro, ele mudava cada vez mais rápido de lugar para evitar ser pego.
e continuava praticando seus crimes mesmo assim. Em fevereiro de 78, Ted foi parado por um policial que verificou que a placa do carro que ele estava dirigindo era na verdade a placa de um carro que havia sido roubado pouco tempo atrás. Ted logo tentou resistir à prisão, chegou a tentar fugir também, mas o policial conseguiu prender ele e levou ele para a delegacia. Só que esse policial não fazia ideia que o criminoso que ele acabou de pegar na verdade era Ted Bundy, porque o Ted estava com documentos falsos no carro se passando por outra pessoa. Logo, os policiais decidiram fazer o teste das impressões digitais e viram que, na verdade, ele era Ted Bundy. Ted foi conduzido a julgamento pela primeira vez em junho de 79, em Miami, em virtude dos crimes que ele cometeu no dormitório feminino daquela universidade na Flórida. Os julgamentos do Ted eram considerados praticamente um espetáculo por conta da quantidade de fotógrafos, repórteres e de gente querendo ver o rosto de um dos maiores assassinos da América. Nesse julgamento, ele estava fazendo a própria defesa extremamente confiante, achando que ia conseguir se inocentar, mas uma das testemunhas reconheceu ele como um homem que estava saindo do dormitório. Sua tese foi ficando cada vez mais fraca à medida que eram trazidas cada vez mais provas contra ele. Uma delas foi a de que um dentista criminal apresentou as marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas, que se encaixava perfeitamente com um molde protético feito com a mordida do Ted. E essa foi a prova final que conseguiu conectar ele aos crimes. Em 23 de julho de 79, e após quase 7 horas, o júri considerou Ted culpado de todas as suas acusações. Com isso, Ted Bundy foi sentenciado à pena de morte, e quando ouviu a sua sentença não esboçou nenhuma reação. Apesar dele ter feito tantas atrocidades, ainda assim haviam mulheres que o achavam atraente, iam para a porta dos julgamentos torcer por ele e apoiá-lo, e até hoje ele é considerado o prisioneiro que mais recebeu cartas. Em 1980, Ted resolveu pedir a mão da sua namorada atual em casamento no meio de um tribunal no qual ele estava sendo acusado por mais um de seus crimes. E durante as visitas conjugais que eles permitem aos prisioneiros, ela acabou engravidando. E em 1982 ela deu à luz a uma menina. Só lá pra frente, em 86, quando ela finalmente se deu conta de que ele era sim culpado de todos aqueles crimes, ela voltou pra Washington. E até hoje, o paradeiro dela e da filha são desconhecidos. Como o Ted viu que sozinho ele não ia conseguir montar uma defesa forte, ele decidiu contratar 2 advogados. E a tese defensiva deles consistia em provar a insanidade do Ted. Então, basicamente, o Ted continuava se dizendo inocente, e mesmo com os 2 advogados ajudando, não adiantou muita coisa. Ele foi considerado culpado e sentenciado à morte de novo. Com 2 sentenças de morte e uma terceira que viu posteriormente, Ted foi encaminhado para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida, onde ele permaneceu por quase uma década. E durante esse período em que ele ficou preso, ele chegou a conceder algumas entrevistas a jornalistas, tentando reverter suas acusações. Mas quando ele viu que já não tinha mais jeito, ele resolveu confessar a maioria dos crimes. Segundo os detetives, os relatos que ele davam eram tão detalhados que parecia que ele estava revivendo a cena para eles, lembrando cada mínimo detalhe de todos os crimes que ele cometeu. A execução estava marcada para 24 de janeiro de 89, dentro da prisão do estadual da Flórida. Lá, ele fazia sua última refeição, que foi bife, ovos, purê de batata e café, enquanto, do lado de fora da prisão, cerca de 2.000 pessoas estavam comemorando sua execução, soltando fogos de artifício e dançando. As últimas palavras de Ted foram direcionadas à sua mãe, se desculpando por toda a dor que ele causou. E talvez, por ironia do destino, na hora de sua execução, quem ligou a cadeira elétrica foi uma mulher. E é isso. Esse foi o vídeo contando a história do maior serial killer da América, Ted Bundy. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos. Valeu!